Olá, seja bem-vindo ao quarto episódio do podcast Sentir a Nova Educação. E hoje, nessa terça-feira linda, gostosa de janeiro, nosso primeiro episódio de 2026, eu tenho a honra de poder receber ela, que tem os olhos mais lindos, as mandalas oculares mais lindas da cor de mel, que é hipnotizante. Com certeza esse episódio vai hipnotizar você, para que você possa sentir no seu coração. Já que aqui a gente fala muito sobre abrir o nosso coração para verdadeiramente sentir e conseguir fazer a nossa vida ser transformada em amor, em carinho, em compaixão e que a gente possa fazer isso principalmente com as nossas crianças. E eu tenho a honra de receber aqui a Daniela, a nossa psicóloga, minha e com certeza pode ser de você também, porque ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a sua experiência clínica, sobre a sua vida, vai contar um pouquinho da sua experiência atendendo no seu consultório. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para que a gente saiba que tudo que a gente faz hoje, aquela sementinha que a gente planta, vai crescer e vai dar bons frutos ou não vai dar bons frutos. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre feridas emocionais, aqueles famosos traumas infantis mais comum que a gente conhece. Então, Daniela, seja muito bem-vinda ao nosso quarto episódio. E desde já eu já te agradeço por estar aqui e contribuindo para que a nova educação ela seja feita com novas ideias, com novos pensamentos e que a gente possa fazer essa plantinha acontecer de verdade nos corações das pessoas. Oi, Amélia, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui hoje. Muito bem, eu tenho um ritual de início que normalmente as pessoas elas costumam brindar com taças, mas na verdade eu trouxe esse momento de a gente brindar com água e fazer esse ritual, porque eu trago essa imagem que é a taça de receber, né? Ela tem esse formato de receber. Então a gente vai brindar agora. E esse momento é um momento que eu recebo você aqui. Eu recebo seu conhecimento, eu recebo a sua força, eu recebo a sua história, para que a gente possa trazer tudo isso que a gente tem no nosso coração de verdade. Trazer com segurança, sem pressa, sem julgamento, mas que ela simbolize esse recebimento de todo o seu conhecimento. Vamos lá, então, um brinde. Muito bem. Fala para mim então um pouquinho aonde que você atende, quais são as suas especializações, aquilo que você vem fazendo na área clínica da psicologia. Bom, eu sou psicóloga clínica já há 13 anos, né? Desde formada eu já fui para a área clínica. Eu atendo no Instituto Ananda, aqui em Cascavel, Paraná, e lá a gente tem tanto a parte de psicologia quanto a parte de naturopatia, medicina ayurvédica, yoga terapia, terapia ortomolecular. É um instituto de saúde e bem-estar que engloba tanto a saúde física, emocional, espiritual. Esse é o trabalho que a gente faz lá. E eu faço a minha parte é a de psicologia e desenvolvimento humano também. A gente tem desenvolvimento pessoal e profissional lá também. Então é um compilado de coisas que a gente foi construindo no instituto e eu com a parte de psicologia. Sou especialista em psicanálise, psicologia analítica, imaginação ativa. E hoje eu trabalho de uma forma, na clínica, eu trabalho de uma forma com o inconsciente da pessoa ativamente. Eu trabalho de uma maneira ativa com o inconsciente da pessoa para que a gente consiga trabalhar melhor os traumas, os sintomas psicossomáticos, as dificuldades que as pessoas têm de uma maneira mais eficaz, né? Então eu desenvolvi essa metodologia para isso, porque as pessoas, o que eu via sempre no consultório, Amélia, é as pessoas sempre com a queixa, chegando no meu consultório, com a queixa de que não buscou isso, buscou aquilo, não resolveu, não resolvia, buscaram tantas coisas e nada resolve. Né? Então, ao longo do meu trabalho clínico, eu fui desenvolvendo uma metodologia
mais eficaz porque a convencional Não estava funcionando. não estava funcionando e trazendo os recursos que as pessoas estão precisando, né? Então, hoje eu faço um trabalho ativo com o inconsciente da pessoa. Não geralmente as pessoas fazem um trabalho mais passivo, que as pessoas ficam em estado de transe, elas não ficam conscientes para entrar em contato com os conteúdos inconscientes. Eu faço o contrário, eu trabalho com a pessoa consciente entrando em contato com os conteúdos inconscientes. Que interessante. Eu fiquei sabendo que é uma metodologia muito exclusiva. São poucas pessoas que trabalham dessa maneira no Brasil. Muito bom, que legal. E quando você vai falando, eu fiquei me lembrando quando eu fazia terapia, quando eu era mais nova, né? Só para a gente esclarecer um pouquinho, que às vezes tem algumas pessoas que elas talvez não consigam entender ou não fique claro essa questão da passiva e ativa. Por exemplo, quando eu fazia terapias antigamente, veja se eu estou correta ou não. Tá. No caso, assim, talvez o passiva seria eu ficar aqui só falando, talvez para a psicóloga era assim que eu fazia. Tipo, a psicóloga fazia umas perguntas, eu ficava aqui falando e tal. Isso é uma forma passiva? Também. Tá. Também é uma forma passiva, né? Porque muitas vezes os métodos, ou o psicólogo deixa o paciente, ele não intervém muito e deixa o paciente, né, solto, ou ele rebaixa a consciência do paciente em estado de relaxamento ou em estado de transe, né, que é o que fazem na hipnose, que você não fica nem acordado nem dormindo, fica num estágio termo. Isso, né? E aí o psicólogo ele manuseia na tua psique, entendeu? Ele que daí vai intervir, entende? Ele que conduz, é uma forma de manipulação, digamos assim, né? Não estou falando não no termo pejorativo, mas é uma forma de manipulação. Então o paciente ele fica passivo, né? Eu já não trabalho assim. Porque precisa vir para a consciência esses conteúdos. E então a pessoa precisa estar acordada. Né? Acordada é a melhor forma da pessoa trazer para a consciência, ter os insights necessários e ela mesma trabalhar em cima disso, e não eu só vou conduzindo. Ela é que faz todo o trabalho. Entende? A gente vai fazendo, né? Eu vou conduzindo e a pessoa vai trabalhando ela mesma. Então, quando você constrói o teu caminho, é muito mais eficaz do que outra pessoa construir para você, não é? É mais fácil de enxergar, né? Onde você está pisando, aquilo que você não está fazendo, aquilo que você está fazendo exageradamente, né? Exato. É formativa, hein? Exato. E quando você mesma tem esse contato com os teus conteúdos internos, pessoais, que às vezes você nunca entrou em contato antes, digamos assim, e está entrando nesse momento, é você entrando em contato com aquilo. Não é a outra pessoa manuseando e você passiva naquilo ali, entendeu? Eu entendi. Muito interessante. Isso me faz lembrar de Sócrates. Sócrates, ele tinha uma metodologia de retórica, né? Ele fazia as pessoas, através de perguntas, poderem pensar a respeito daquilo, né? Então, ele não dava resposta, ele não ensinava dando a resposta, ele fazia a pessoa pensar. E se a gente for pensar, todas as respostas que nós precisamos tá dentro da gente. Então não tem por que alguém de fora falar se eu posso só te conduzir para você mesmo encontrar suas respostas dentro de você. Tem que aprender esse método. Você sua aluna. Bom, então me fale uma coisa. Ficou muito, muito interessante isso, para que os pais entendam também sobre isso, né? Não só os pais, mas os educadores que estão trabalhando com as crianças, para a gente identificar, então, esses traumas, o que a partir disso vai gerar comportamentos desafiadores ou diferentes, né, na criança. Porque, assim, trazendo isso para a escola, né? Como eu passei 23 anos dentro da escola, eu vi, né, as crianças todas desreguladas. De alguma maneira, elas estão desreguladas. Sim. Seja na alimentação, seja no comportamento, seja emocional, seja na aprendizagem, que na verdade o maior impacto é na aprendizagem, porque tudo isso vai trazer dificuldades de aprendizagem. Então, eu queria que hoje a gente falasse um pouquinho sobre o que a gente pode mostrar para os pais, para os professores,
que a gente poderia evitar, que a gente poderia ajudá-los a entender que tal comportamento do adulto pode gerar algo muito profundo dentro da psique, dentro da mente da criança. E que às vezes é confundido com birra, com uma malcriaçãozinha, alguma coisa assim, isso não tem nada a ver, sabe? A criança não está entendendo. Uma das coisas que eu escuto muito, queria que você fizesse uma análise pra gente, essa criança é muito pequenininha e não entende nada. Ela não está escutando nada, entendeu? Tipo uma criança de 2 anos, de 1 ano, e aí isso vai fazendo com que essa criança vá absorvendo ou não. Então, eu queria muito que assim, você explicasse um pouquinho pra gente sobre essa questão emocional. O que acontece, né, na infância que pode gerar essas dificuldades lá no futuro? É bem interessante essa frase que você está falando. E quem fala isso? Só me diga, quem fala? São mais professores ou pais? Ou os dois? Não, são Você escuta mais de professores? pais. Pais, né? Pais. Muito mais pais, né? Na verdade, quem não sabe o que tá acontecendo são os pais, se eles falam isso, né? Porque a criança ouve e entende tudo. Ela só não expressa. Quando ela começa a expressar, é que os pais começam a perceber que ela entende. Não é que ela não esteja entendendo. Então, um aviso muito importante para vocês que estão nos escutando, né? Então, a gente entender que a criança ela não interpreta ainda da maneira que a gente interpreta, mas está absorvendo tudo que está sendo falado. Isso, exatamente. Ela não tem ainda desenvolvido as capacidades mais refinadas que a gente tem, que um adulto tem. Mas ela está sentindo e percebendo tudo, do jeito dela, mas está. Uhum. Olha que legal você falou, ela está sentindo e percebendo, né? Então, veja... Ela capta tudo do ambiente. Tanto que ela reage. Uma criança, ela reage ao ambiente, não é? Uhum. Todas as crianças reagem ao ambiente. Isso já mostra que elas estão entendendo. Elas só não conseguem expressar de uma maneira refinada como o adulto. Mas elas estão entendendo tudo. E o que isso pode causar no cérebro da criança, no inconsciente? Como que isso acontece? Por exemplo, assim, ela absorve tudo, mas não fica no consciente dela ou fica no inconsciente dela? Tudo fica a nível inconsciente sempre, de todos nós. Mas a criança vai desenvolvendo, vai refinando a consciência dela, essa nossa, do mundo externo, aos poucos, né? Tudo fica registrado. Só que a criança, ela vai se estruturando, a personalidade dela vai se estruturando aos poucos, né? Então, uma criança consegue perceber muito bem se o ambiente está acontecendo uma briga ou o ambiente está harmônico, está feliz. É só você olhar para uma criança que você sabe como que está dentro da casa dela. Se é um ambiente harmônico ou não. Por ela. Olha que interessante o que você fala, porque assim, a gente que está na escola, né? Eu fui dona de escola por 23 anos. E é sempre assim, os pais, eles chegam, a criança, a gente relata algum comportamento ou algo do tipo. Não, mas em casa isso não acontece. É só na escola que acontece, né? Então, assim, essa nossa posição estar tentando fazer as coisas acontecerem de todas as maneiras, tá, assim, adoecendo os professores, né? Os professores estão cansados, eles estão, na verdade, assim, perdendo as estratégias. Não tem mais estratégias que dê certo se a gente não conseguir fazer alguma coisa com os pais. Né? Trazer essa consciência de que esses hábitos, pequenos hábitos dentro de casa, pode e com certeza vão fazer com que essa plantinha cresça mais saudável. Sim, e tem muito a ver isso que você está falando dos hábitos, tá, Amélia? É isso mesmo. Às vezes são hábitos que precisam ir mudando, precisam ser mudados dentro de uma casa, e isso já causa um reflexo tremendo no filho, né? Às vezes pode ser que o filho não faça aquilo que faz na escola, em casa, mas pode ser que ele faça outras coisas, né? Na escola ele vai fazer umas coisas, em casa ele vai fazer outras. Só que realmente os pais, eles não estão percebendo que os hábitos dentro de casa refletem muito os comportamentos dos filhos. Os hábitos deles, começa por eles.
O que eu vejo muito acontecer no consultório, não sei se é isso também que você vê na escola, você que vai me dizer se isso, né, também aparece, são pais que não querem abrir mão de nada. Querem ter filhos, e não querem abrir mão de nada. Sendo que filho, quando você tem um filho, é muito importante você ter a consciência de que, primeiro, é uma responsabilidade, segundo, que o filho não é para você, é para o mundo. Você tem que edificar o indivíduo para o mundo, não é para o próprio umbigo, e que ele vai ter necessidades pessoais, e enquanto ele, até certa idade, ele vai depender totalmente de você, do que você instrui, aonde você coloca, onde você permite que ele vá, onde que você, né? O que está dentro de casa. Então, é uma responsabilidade, o que eu vejo muitos pais não ter essa consciência, que é a renúncia. Não querem abrir mão de nada. A gente pode pensar em duas coisas, então, quando você fala isso, né? Os dois opostos, né? Que a gente está vendo. Então, tem um filho e aí completamente deixa a vida toda só por causa do filho. Então, tem esse lado, né? Tem isso deixa também, tudo, né? todo, e daí faz aquela redoma ali e fica por anos só com a criança. E ou ao contrário, né? Que é o que você citou, que a criança... eles não conseguem deixar a vida pela criança. Então, deixa a criança com os outros. Aquela história da criança tem que se adaptar à rotina dos pais e não faz nenhum sacrifício para que faça a criança entender esses processos, né? Então, são esses dois opostos. E da mesma maneira, a gente pode pensar sobre a questão dos métodos que estão sendo ensinados, né? Também, que daí entra a estrutura da escola, né? Isso mesmo. Mas, por exemplo, dentro de casa mesmo, quando a gente percebe esses padrões que você falou agora, né? Quando eu estive atendendo os pais junto com as crianças dentro de uma escola, a gente fez um projeto piloto de atendimento com as crianças. Então, com as crianças, a gente montou alguns grupos, né? E aí, esses grupos, cada criança tinha as dificuldades de relacionamento, interpessoal, de agressividade. Então, eu propunha uma intervenção, eu fazia uma intervenção com as crianças com essa desregulação, para se acalmar, para entender esse processo. Tinha um outro grupo com as crianças com dificuldade de fala, que estavam com muitos atrasos, e outra com as crianças de psicomotricidade, estavam com atrasos motores. E junto a gente fazia um paralelo com os pais. Então, a gente atendia os pais junto com essas crianças. E o que eu percebi nesse projeto? Que muitos pais, ou eles estão repetindo exatamente o que eles viveram, com muita agressividade, na base da pancada, na base do grito, na base do medo, da obediência extrema, e aqueles que estão sendo muito permissivos. Não está tendo o equilíbrio do meio disso, né? Então, deixando a criança fazer tudo, coitada, é só uma criança, não está escutando nada, não está entendendo o que está acontecendo. Então, esses dois extremos estão acontecendo. E você, na tua trajetória, se a gente parar para pensar nesses dois lados, o que, por exemplo, a criança que ela cresce nesses primeiros anos ou até a vida inteira nesse âmbito muito violento da agressividade, tanto física quanto verbal. Às vezes tem pais que não batem, mas tem pais que gritam, falam muito alto, despejam tudo na criança. O que você, dentro da tua experiência, consegue nos falar que acontece assim de futuro? Porque às vezes o pai não está enxergando que aquilo ali vai trazer muitas dificuldades lá na frente. Sim. Assim, uma criança, ela precisa de amparo. Num primeiro momento, ela vem desamparada. O que ela mais precisa do pai e da mãe, ou de quem cuida, digamos assim, que seja amparo, segurança e afeto. Né? Então, se dentro dessa casa tem grito, tem briga, essa criança, ela vai o tempo todo estar se sentindo ameaçada. Então, ela já cresce num ambiente em que ela se sente ameaçada. Então, dentro da casa dela, ela já não sente segurança. Então, ela vai estar o tempo todo em modo sobrevivência, digamos assim.
tentando, né, sempre sob tensão. E isso tem consequências. Quando vai para esse extremo, quando é um ambiente com muita agressividade, com muito grito, com muito, né? Porque essa criança nem olhada ela está sendo. E isso acontece demais. Às vezes os pais, com os problemas pessoais deles, ou conjugais, ou problemas emocionais de cada um, eles não olham para as necessidades da criança. E aí, sim, isso é o que gera muito problema depois na aprendizagem dessa criança. Porque uma criança, ela precisa dessa ligação de afeto, ser olhada, e ela sentir que ela está sendo olhada, porque isso desenvolve sinapses nervosas dentro do sistema nervoso dela. E é ali que começa o desenvolvimento afetivo, emocional, da personalidade dessa criança. Então, se ela não tem essa segurança dentro da própria casa, das figuras de amparo, e que deveriam ser quem proporciona segurança, amparo, afeto, sobrevivência para ela, algumas sinapses não fazem a ligação, entendeu? E ali começa a ter alguns problemas de autoestima, emocionais, já começa aí. Digamos assim, para a gente exemplificar, vamos supor, um cérebro que ele fique tranquilo, digamos, está numa família harmonizada, né? Que há conversa, há o diálogo, há o vínculo, há a paciência, né, de entender. Esse cérebro ele vai crescendo normalmente, vai tendo os estímulos normais. No mínimo, ele não se sente ameaçado. Tá. Percebe? No mínimo, não vai se sentir vulnerável. Vai se sentir que, entendeu? Será que eu sobrevivo ou morro? Será que o que vai acontecer comigo? Porque uma criança, ela demora um tempão até ela entender que ela não faz parte do corpo da mãe. Começa por aí. Então, tem o tempo dela e se desgravar, opa, eu não sou a mesma, faço parte do mesmo corpo da mãe, né? Uhum. Então, ali já vai um tempo. E daí, se no meio disso vem tudo isso, vem esse bolo todo, entende? Ela não entende que ela é um ser no mundo. Quem vai fazendo ela entender é o mundo. Entendeu? E essas figuras de amparo. E daí, se a gente parar para pensar, então, se essa criança que precisava da segurança do pai e da mãe, no início, ela se sente perdida, né? Eu trouxe uma frase de Platão, que fala assim, ó, uma alma descoordenada da infância buscará ordem no poder ou na violência. Então, se a gente parar para pensar, né, sobre isso que a gente está falando, a criança, ela só escutou, né, aquela rigidez, né, como se fosse aquela autoridade, aquele chefe, né, aquela autoridade em cima da criança, tem que fazer como eu mando, como eu quero. E aí essa criança, ela vai crescendo, achando que é assim que o mundo tem que tratar o mundo dessa maneira. É isso, mais ou menos? Veja, essa palavra dessa frase descoordenada, vamos pensar nela aqui. Da onde que ela vem? O que é o descoordenado ali? Se a gente pode pensar da seguinte forma: quem traz a coordenação para essa criança? É o pai e a mãe. É eles que dão, eles Entendeu? que levam, né? Entende? Conduzem. Então, quando tem isso, as outras coisas entram no eixo. Quando essa criança ela recebe o que não é perfeição, não é, entendeu? É o suficiente. É só o que ela precisa, não precisa de muita coisa. É o básico. Entende? É um olhar, é um afeto. É você olhar para a criança, não olhar com o teu olhar, com as tuas frustrações, com medo de você se frustrar. Olhar com as tuas preocupações. É olhar a real necessidade da criança, em cada etapa da vida dela, né? E quem faz isso? A criança que tem isso não precisa, não sai do... Ela consegue. Cada fase ela vai passando, né? Mas isso vem do limite. Quem dá o limite, quem dá a ordem, são essas figuras. Entende? Se não tem isso, não vai. Na escola não vai ter. E na escola, uma vez eu estava fazendo um trabalho de psicomotricidade relacional com as crianças, e é sempre
a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Porque você mexe com os sentimentos, aí traz novas conexões para essa criança, né? E uma criança, um menininho era de 6, 7 anos, ele começou a chorar. Ele ficou para trás, assim, sentadinho, e começou a chorar, né? E daí eu perguntei para ele o que que tinha acontecido. Daí ele falou assim: prof, todo dia eu vou para casa, eu saio daqui 6 horas, eu vou sozinho para casa. E o meu pai e minha mãe nunca estão em casa. E a gente está vendo isso acontecer com muita frequência, sabe? O abandono dessas crianças. E a gente entende que sim, o pai tem que trabalhar, tem que buscar as coisas, mas muita coisa pode ser aliviado, né? Quando você fala, né, que às vezes os pais eles não estão deixando, tipo, eu agora não posso ficar tanto, eu não posso mais sair do jeito que eu saía antes, eu não posso mais fazer as coisas que eu fazia antes, porque agora eu tenho uma criança, né? É, muitos pais, eles têm filho para eles. Tem essa ideia de ter filhos para eles, para satisfazer alguma carência ou alguma necessidade pessoal, talvez, ou algum sonho pessoal. Daí não quer abandonar isso por causa da criança. Não, mas aí onde que eu quero chegar é o seguinte: se você tem um filho para satisfazer suas necessidades individuais, egóicas, você dificilmente vai conseguir olhar para o teu filho como ele é e suprir as necessidades que ele realmente tem. Uhum. Com Né? certeza. Então, esse é o desafio. Um filho, ele vem com necessidades ali, com individualidades. E muitos pais hoje não estão conseguindo olhar para os filhos nisso, nas reais necessidades que eles têm. Às vezes, olha só, você falou um ponto muito interessante. Às vezes eles olham pelas necessidades deles. Isso, não é e tipo, não eu dos não quero filhos. que o meu filho passe o que eu passei. Ou é meu filho, então ele tem que ser assim, ele não pode ser assado. Eu não sei o que ele tem. Parece que não é do meu sangue, não sei, entendeu? Uhum. Então, os pais, eles esquecem que, eles acham que eles querem ter filho para eles, ensinar algo para os filhos e satisfazer o ego deles. E eles se esquecem que muitas vezes é o contrário, é um filho que entra na vida deles para ensinar eles. Uhum. Nas minhas mentorias com os pais, é bem isso que eu falo, né? A criança, ela vem para ensinar. Inclusive, a gente está o tempo inteiro Muito, aprendendo, muito mais do que a muito. gente ensinando. Então, né? Então, tem essas coisas, sabe? Então, os dois extremos, Amélia, que você estava falando, de um pai que é muito agressivo e desconta tudo no filho, mas esse outro extremo que eu acho que é bem importante a gente falar também, às vezes de uma mãe ou de um pai, de pais que entregam toda a vida para os filhos. Esse outro extremo também é muito sério, sabe? É sempre bom ir pelo caminho do meio, você encontrar um equilíbrio, cada um da sua forma, no contexto de vida que tem, sabe? Porque esse outro extremo gera um peso tão grande nas costas dos filhos, sabe? Que aí também não é saudável. Né? Um filho ter que carregar nas costas a responsabilidade da vida de um pai e de uma mãe. Porque eu doei a minha vida para você. E depois fica jogando, né? Como se fosse... Eu fiz Tipo, tudo você é isso por ingrato, você. é isso, né? Você olha como você é ingrato, eu dei minha vida inteira para você. Dou porque quis. Porque não foi se Não resolver na vida. precisava. Não é responsabilidade do filho, mas isso às vezes causa um peso tão grande. Eu sei porque eu já acompanhei várias pessoas, né, no consultório com esse tipo de problema também. Que aí não conseguem progredir na vida quando entram na Estaciona, né? vida adulta. Entendeu? Porque tem que carregar o peso da responsabilidade da vida dos pais. E o que Por nem ter querido, nem ter pedido e colocaram nas costas dele. E daí, o que que você acha? Você não acha que são os pais que não curaram suas feridas, que aí estão Sim. reproduzindo nos filhos? Sim. As dores deles, Sim. reproduzindo nos filhos. Devia ter hoje, né? Hoje. Feito que na nossa cultura está essa questão de ser pai e mãe. Devia ter uma escola para ser pai e mãe. Tá? É muito complicado. Os pais deviam ter que passar por uma formação, sabe? Tá tão crítico o negócio que, infelizmente, a gente tá tendo até que falar isso brincando, mas, né? Porque tá complicado, né? E aí, o que acontece? Aí, os pais, eles
não têm a consciência da responsabilidade deles nisso, do que é ter um filho, educar, desenvolver um indivíduo, um ser humano, e aí transfere para a escola. Então, um pai que transfere tudo isso para a escola também é muito perigoso e muito complicado. E o que a gente está vendo é a maioria, né? Não podemos generalizar, mas assim, dentro de uma escola, a maioria dos pais está terceirizando absolutamente tudo. Todos os problemas das crianças é a escola. E a escola está com um peso, carregando um peso que não é dela, né? Em alguns momentos não está conseguindo nem fazer o que precisa fazer, né? E a gente fala aí, tô falando de escola particular, né? Porque na escola pública também, mas digamos assim, eu que fui dona de escola particular, a gente sente esse peso, pede ajuda, mas mesmo assim a gente não encontra ajuda. E na escola pública ainda mais ainda, né? Que é a maior parte da população. Mas eu trouxe mais uma outra frase que cabe aqui de Montessori, que ela fala assim, ó, qualquer ajuda desnecessária para uma criança é um obstáculo ao desenvolvimento. Então, que traz um pouquinho do que você falou desse extremo oposto, né, da violência e dessa dominação. Quando, né, o pai faz tudo para a criança fica ali, aí todos os problemas, projeta muitas vezes o que elas não conseguiu, a mãe não conseguiu, projeta no filho, a dependência emocional de ficar com aquela criança, como se ela fosse salvar a vida dela, né? Aí tem muitas coisas que a gente pode entrar, né? Mas o que você acha sobre isso, né? Sobre essa ajuda que muitas das mães dão, sem a criança, né? Que seria a tal de fazer aquilo que a criança já consegue fazer. Isso também tem bastante, a gente vê acontecer. E realmente pode criar atrasos no desenvolvimento de uma criança, uma mãe que às vezes não consegue soltar esse filho para que ele se desenvolva e vá ter as experiências que ele precisa. Então, realmente, isso pode atrasar. Pode atrasar a fala, quando a criança é muito novinha, por exemplo, pode atrasar a sociabilidade. Relacionamento com os colegas. Isso. Então, o soltar demais e o prender demais gera as duas coisas, porque a criança ela precisa um pouco de cada. Então, isso acontece, sim, pode acontecer atrasos. Eu já tive casos, já acompanhei casos de crianças que estavam indo para um lado de uma alienação no desenvolvimento, criança de 4 anos, e estava indo para um lado, tinha grandes chances, já estavam suspeitando de autismo. Então, foi feito todo um trabalho com essa criança, intensivo, com a mãe, foi feito para essa mãe poder soltar essa criança, para a gente poder fazer ela se desenvolver, até que virou a chave e aí salvamos. Interessante. Então, ela já estava tendo distorções no comportamento dela, achando que era um autismo por causa dessa super proteção da mãe. Estava acontecendo alienação. A criança estava alienada ainda. Então, porque o autismo em si, ele é uma espécie de alienação do mundo, né? A criança fica encapsulada dentro dela mesma, digamos assim, de um modo bem, assim, superficial, como eu tô falando, tá? E então, se às vezes você pega essa criança bem nova, tá tendo essa predisposição, alguma coisa você consegue ainda salvar e reverter. Casos e casos. Essa criança que eu tô falando era leve, porque tem casos que você consegue alguma coisa, né? Sim. Se você pega ali bem no momento, no time certo, digamos assim, né? Aí você consegue desencapsular ela um pouco ainda. Se você começa a trabalhar todo o ecossistema dela. Nesse caso que eu tô falando, a questão dela era ela e a mãe mesmo. Né? Era a mãe que era muito, né? Então, foi feito um trabalho e essa criança, ela começou a se abrir. Começou a se abrir. Ela estava assim, como se ela tivesse encapsulada e ela abriu. E daí, ali para frente, ela já conseguiu por conta própria, entendeu?
Isso a gente poderia dizer assim que a mãe, digamos assim, ela deixava a criança, não deixava a criança fazer as coisas, não dava possibilidade de descoberta para a criança, que foi fazendo com que ela se fechasse. É, seria isso, mais ou menos, só para eu entender, seria mais ou menos isso, o comportamento da mãe. Nesse caso, era uma espécie de sufoco. Era como se fosse aquela mãe devoradora. Ah, sim. Entendeu? Mas não é todo caso que é assim, é esse caso em específico, né? Tem muitos fatores que podem influenciar tem genético, né, biológico e tudo, mas tem casos que não são. Tem casos que são dos fatores ambientais e após o nascimento, né, conforme o desenvolvimento da personalidade. Então, são casos e casos, sabe? Depende do caso, às vezes é uma alienação de afeto dessa mãe, às vezes da mãe, às vezes do pai, que às vezes a mãe é muito, assim, vamos colocar esse termo assim, devoradora do filho, digamos assim, ela fica muito em cima do filho e não deixa o pai entrar na relação, e isso também pode dizer, assim, sabe esse outro que atravessa e faz essa separação, às vezes, do filho da mãe? Não necessariamente o pai, pode ser qualquer pessoa que atravessa a relação do filho com a mãe, que vai causando um desabrochar dessa criança para o mundo, né? Então, quando isso não acontece, também tem chances de desenvolver algum nível de autismo. Isso, a sua fala me fez me lembrar uma vez, eu tinha uma aluna, nossa senhora, assim, era difícil. Ela brigava com todo mundo, ela se jogava no chão, ela nunca queria fazer nada, ela não queria fazer nada, absolutamente nada. E a gente chamava a mãe, conversava, e chamava a mãe, conversava, e nada, e nada. A mãe não, sabe, tipo, a gente não via melhora alguma da mãe, da criança, e a gente já não sabia mais o que fazer, entendeu? Porque o que acontece? A mãe espera um resultado dessa criança. E daí é muito fácil depois, lá no final do ano, falar assim, viu, por que a minha filha não fez nada? Não tá igual a outra? Compara, né? Porque a outra já consegue fazer tal coisa e a minha filha não consegue fazer. E é muito engraçado, Dani, que muitas dessas mães, elas parecem que elas não estão vendo. A gente tá falando, ela tá vendo o comportamento da criança brigando com todo mundo, não fazendo, não obedecendo, e é como se aquilo fosse uma coisa normal. Então, você entende onde que tá o sintoma? É aí que tá o sintoma. Daí teve um dia que eu peguei uma cena dela, das duas, né? Não sei o que foi que ela fez, essa menina fez, e que daí a mãe olhou pra ela e falou assim, tá, então não vamos contar pro teu pai que você fez isso. Viu? Gente, eu olhei pra aquela cena, de verdade, assim, me cortou o coração, que a menina não tem culpa. Então, daí, você tá vendo aonde que tá o problema? É na menina? Então. Aí, assim, claro que dentro da sala é o terror e a gente às vezes fica, meu Deus do céu, o que a gente pode fazer por essa menina? Né? Mesmo sabendo que ela não tem culpa, porque ela é uma criança, na época ela tinha o quê? 4 anos, 5 anos? Aí quando eu olhei a cena, eu falei, pronto, achei onde é que tá o problema dela. A mãe esconde tudo do pai e a menina acha que ela pode fazer tudo que ela pode. Então, tudo que ela quiser, né? Exato. E aí, quando uma criança. Isso aí é interessante, Amélia, porque quando uma criança ela entende, e ela entende rápido, tá? Que ela consegue algum ganho nessa dessa falta de comunicação do pai e da mãe, ela percebe que, por exemplo, a mãe esconde coisa do pai, ou existe uma desarmonia, uma lacuna. A mãe passa a cabeça, mão na cabeça, e o pai executa. Entre um e outro, tipo assim, essa separação, que a mãe esconde do pai, ou o pai esconde, ou a mãe tem acordo só ela do filho e deixa o pai de lado, ou o pai e o filho tem segredo só deles, que gera esses prejuízos. Tem coisa que não tem problema, mas que gera esses prejuízos educacionais, a criança entende rápido isso. E aí ela vai começar a criar, construir ganhos. Manejar de um jeito com um, de outro jeito com outro, para que ela tenha os ganhos dela. Ela vai manipulando. Claro, daí ela aprende a manipular já desde cedo. Entendeu? Até porque ela está sendo ensinada, né? Com a frase, vamos pegar esse exemplo que você falou, a frase, mãe, não vamos contar pro pai, é isso? Não vamos contar pro pai isso que aconteceu. Então, tá aí, ó.
né? Então já está sendo encoberta. Está sendo encoberto ali. Então, então pode. Ali vai começando. Ela não é punida pelo aquilo que ela faz, né? Pelas coisas erradas que ela faz, né? Na questão não é nem ser punida, mas é ensinar ética. Autorresponsabilidade, né? Ensinar ética, ensinar valores, sabe? Não é ensinado o jeitinho de contornar, disso, entendeu? De esconder. O que é? Que resultado que vai ter disso? Não vai ser bom. Com certeza não. Né? Outra coisa que é por trás de toda criança que, por exemplo, é agressiva ou mal criada dentro da escola, na verdade ela está pedindo, a necessidade dela é limite, é atenção. Ela está chamando a atenção, na verdade, né? Porque ela quer o básico, né? Ela quer o básico, que seria ser vista, né? Ser escutada. Né? Exato. Eu quero te fazer uma pergunta, porque eu acho que tem muita distorção diante disso, né? Nesses atendimentos que eu fiz, eu percebi muito as crianças, os pais, eles não entendendo, Dani, qual é a diferença de criar o filho à base da dor, então, por exemplo, assim, da pancada, ou evitar a dor. Por exemplo, assim, como é que eu quero dizer para você? A criança, ela precisa se sentir frustrada. Ela precisa, em alguns momentos, sentir a dor da perda, né? De não conseguir alguma coisa. Mas há uma divergência muito grande nisso, que os pais ainda acham que é fazendo a criança sofrer que a criança vai ter isso, vai aprender nisso. Eu queria que, de repente, você pudesse me ajudar a explicar um pouquinho sobre essa diferença de não ser na base da dor. Não é que você tem que fazer o teu filho sofrer como você, de repente, sofreu, que ele vai aprender a ter alguma coisa na vida. Por exemplo, eu nunca esqueço que eu vi muito do meu pai. Eu comecei com Fusca, você também tem que começar com Fusca. Sabe, eu cresci com aquilo lá na minha cabeça. É óbvio que eu não quis um Fusca, né? Eu não quis um Fusca, mas eu pensava assim, mas não é possível, gente. Se a pessoa tem mais condições já, por que eu tenho que começar com Fusca? Entendeu? E também eu não tô falando que você precisa. Eu pensava na minha cabeça, tá? Se você não quer me dar um carro, beleza, não tem problema. Mas eu não tenho que começar com Fusca. Por que eu tenho que sofrer o que você sofreu? Né? Então, eu me fazia esse questionamento. Mas hoje a gente percebe muito isso. Eu tenho que fazer o filho sofrer igual eu sofri. Para ele aprender a ser uma pessoa, né? Como eu sou, por exemplo. Tá vendo onde que tá aí já? A gente tá no mesmo ponto que a gente tava falando antes, talvez. No ponto de olhar para o filho e querer e olhar para si mesmo. Percebe? O ponto que chegamos. Esse é um exemplo de que talvez, então, o seu pai, no caso, pode ser que ele estava olhando para ele, não para você, né? Mas quantos exemplos tem disso também? De pais ou mães que não que olham para o filho olhando para a dor deles. Sim, sim. Né? Porque a medida não é nem dar tudo e nem tirar tudo. A medida é que cada um tem um contexto de vida. Por exemplo, um pai, ele teve a vida dele, aí o filho vem no meio. O filho já entra numa outra época, já entra num outro contexto de vida. Então, qual é a necessidade? Já não encaixa nem no contexto, no tempo e espaço. Ter as mesmas experiências e querer que o filho passe pelo que a pessoa passou, né? Então, tem que encaixar no tempo e espaço daquele contexto, né? Daquele momento de vida, daquele tempo de vida dessa família, para daí avaliar e conseguir equilibrar isso. Então, o que vai ser oferecido? O que eu vou permitir que o meu filho passe de coisas boas, de méritos que nós podemos oferecer para ele já, e de coisas que nós vamos deixar ele aprender, caminhar com as próprias pernas, mas nós vamos estar aqui. Entendeu? Então, o segredo, o ponto-chave é esse, que é muito difícil e desafiador dos pais acharem um equilíbrio. Permitir que os filhos aprendam, tenham as experiências deles, soltar, entendeu? Mas estarem ali.
ao mesmo tempo, vai, filho, vai ter tuas experiências, mas eu tô aqui. É isso e isso. Vamos até certo ponto, até aqui, sabe? E se você precisar, estou aqui. Vou de mãos dadas com você. Mas você que vai ter suas experiências. Né? Não vou misturar as minhas com as suas. É isso. Mas é desafiador isso. Porque aí, às vezes, o pai tem as aflições dele. Né? Meu Deus, e lógico, um pai sabe muito mais que um filho em certas coisas. Por exemplo, em noção de perigo e de segurança para um filho. Entendeu? Então, como manejar isso? Desafio, manejar isso para não colocar poder oferecer a proteção, não colocar o filho em risco e falar, não, aqui não. Porque o filho não tem noção que ele está se pondo em risco. Você dá esse limite, ter essa autoridade, mas ao mesmo tempo permitir que ele viva a vida dele e aprenda, né? Tu sabe que dentro da escola eu fui desenvolvendo um método, né? Justamente para ajudar as crianças a se expressarem, a entender esses sentimentos, porque eu percebia que estava tudo desregulado, assim, né? Elas não estavam conseguindo compreender os seus sentimentos, né? E estavam se expressando de uma maneira muito descontrolada. Quando eu comecei a fazer esses atendimentos junto com os pais, eu comecei a perceber que os pais precisavam de ajuda. Porque as crianças estão sendo rotuladas, elas estão sendo condenadas, elas estão sendo julgadas, elas estão sendo, assim, massacradas. Para mim, a palavra que está acontecendo hoje, as crianças, 100% estão sendo massacradas. Os pais estão projetando nas crianças aquilo, não entendendo o processo da criança e achando que estão fazendo grande coisa. E aí, o que eu fiz? Eu adaptei justamente o método para que eu também pudesse atender aos pais. Então, o Educar para Sentir é para que os pais consigam ver o seu filho único, né? E entender quem é essa criança que está se apresentando diante dele, Dani, porque eles estão comparando, eles estão o tempo inteiro querendo que façam igual ele, né? E está ferindo a criança. E cada vez mais essa criança vem desafiando, vem descontrolando, e aí mais brigas e mais desafios e mais gritos, crianças descontroladas, e aí cada vez se ferindo mais e mais e mais. Qual escola hoje em dia que você já viu que tem educação emocional? Não tem? Eu fiz uma entrevista na última entrevista do ano passado, eu entrevistei a coordenadora do CEMEIS aqui de Cascavel, né? E ela comentou que eles têm um projeto aqui, mas só para os professores. Eles não têm para os alunos, né? Então, realmente, assim, tem para os professores, mas para que os professores possam aliviar, tranquilizar, mas não que eles possam introduzir dentro das escolas, dentro da sala de aula. Aí não pode. Não, é que daí não é específico para as crianças, né? Eles montaram um projeto para que os professores pudessem entender um pouco mais sobre essa questão emocional, mas não tem. Justamente porque não tem ninguém que fala isso. Então, percebe? Não está na nossa educação. É como se a gente fosse analfabeto, né? Ninguém sabe. O que acontece nas escolas é tipo assim, faz uma carinha de feliz, faz uma carinha de triste, aí faz alguma coisinha assim, e isso representa o que é as emoções. Entendeu? Liga carinha aqui, volta e meia, minha filha vem com uma atividade nesse formato. Uhum. Né? Mas isso sempre aí é a mesma coisa. Não sai disso. Então, começa aí o problema. Não se tem na escola. Primeiro porque, é legal fazer um trabalho desse com os professores. Porque primeiro que nem os professores conseguem e têm os recursos necessários para fazer um trabalho desse. Segundo que não é permitido, que não tem espaço. Entende? Então, hoje as escolas, principalmente as escolas públicas, isso está muito sério. Por quê? Porque nem os professores eles estão tendo recursos para dar conta dos próprios problemas pessoais e emocionais. Então, e o professor deveria ser a profissão mais valorizada que existe. Ninguém aprende nada, ninguém se torna profissional nenhum sem um professor. E olha a situação que os professores estão pegando a educação municipal, estadual, a situação que está. Tanto que a escola hoje não é mais nem escola. Ela é uma instituição de debate político e ideológico. Não, e um acúmulo de crianças.
né? Se tu vê nas creches, não, não é A educação tá precária, entendeu? Os professores nem sabem. A escola perdeu o propósito. As crianças não, os pais não sabem passar qual é o propósito das crianças estarem indo na escola. Então, as crianças não sabem o propósito do que elas estão indo fazer lá. Os professores não sabem passar, ninguém sabe passar nada. Perdeu o propósito, perdeu até desculpa o termo, mas a educação no nosso país está falida. Ela precisa urgente de uma reforma e precisa começar do zero de novo. Não tem. E eu vou falar uma coisa, tá falida, mas não é por causa do governo só. Né? O governo tem parte disso, mas vou dar um exemplo para que todo mundo entenda isso, da parte que cabe a nós, a nossa autorresponsabilidade diante disso que nós estamos falando. Porque é muito fácil só culpar, e isso eu vi muito. Foi quando eu tive a minha filha, porque antes eu estava só do lado da professora. E aí eu sempre me posicionava do lado da escola e vendo tudo que estava acontecendo, né? E julgando e tal. Quando eu tive a minha filha, eu falei assim, nossa, mas não é fácil, não, a criança. Né? Então aí eu comecei a falar, não dá mais para só culpar de um lado ou do outro. A gente tem que entender tudo isso. Qual é a nossa responsabilidade diante disso, né? Qual é o nosso papel? E aí eu vou falar uma coisa, Dani. Nesse ano que eu estava fazendo esse projeto, tinha um autista, um grau assim bem elevado, sabe? E esse menino estava dentro da escola do CMEI regular, estudando de manhã e de tarde, no integral. E com a professora de apoio. Assim, primeiro que as professoras de apoio, elas não sabem lidar, né? Elas viam assim, o que eu faço com essa criança? Como que eu faço? Tá certo isso, tá certo aquilo? E eu falei assim, eu pensava nesse primeiro, eu falei, meu Deus, como é que tá isso aí, né? Mas enfim, o que acontece? Esse menino, ele não fazia nada, ele ficava cada dia mais estressado, ele ficava com aquele fone de ouvido aqui, um fonão de ouvido aqui, e não fazia absolutamente nada. Daí tudo que a gente tentava fazer, mesmo que ela, né, manejasse, fizesse junto a atividade, ele não tinha o estímulo para ele não funcionava, entendeu? E aí eu conversei com a prof, falei, prof, já conversou com a mãe dele pra gente ver uma possibilidade e tal? Ela falou assim, Amélia, a mãe dele é uma professora. E ela falou bem assim, que queria que reprovasse ele porque no ano que vem a idade dele teria que ir pro parcial, não tem integral, e ela queria deixar ele no integral. Por quê? Mais fácil, né? Pra quê? E aí eu penso mais assim, fácil pra mãe. Uma criança que poderia reduzir o grau, né? Podia melhorar várias habilidades daquela criança. E que, na verdade, a mãe não tá pensando, gente, de verdade, você não tá pensando que esse adolescente, essa criança que vai permanecer sem melhorar suas habilidades, seja cognitivas, motoras, emocionais, comportamentais, é uma criança que vai virar um adolescente que você vai ter que cuidar pro resto da vida. Vai virar um adulto que você vai ter que cuidar pro resto da vida, porque na fase mais importante você não deu o valor que precisava para essa criança. Seja uma criança neurodivergente, uma criança, né, que não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade, é a mesma coisa. Quando a gente não faz a base dessa criança, não planta a sementinha correta, com o adubo correto, ou a gente faz o alicerce bem fundado, é na adolescência que essa criança vai dar problema. Exatamente. É um adulto que vai ficar continuando dando problema. E esse ponto aí, Amélia, realmente é um ponto bem importante que, como hoje as pessoas estão só conseguindo ver o imediato, elas estão perdendo a habilidade de ver a longo prazo as coisas, as consequências do que eu faço hoje, o que eu vou colher lá na frente. Então, elas estão perdendo essa noção. E muita coisa que é feito hoje com os filhos, quando eles são crianças, que daí vem aquela noção, aquela ideia de tipo, não tem problema porque eles não entendem, ou porque eles são pequenininhos, são novinhos, então não tem problema. E aí o efeito vai vir lá na frente. E os pais não estão tendo essa noção mesmo. É tudo no imediatismo, eles só conseguem ver até uma altura. Eles não conseguem mais olhar, pensar, nossa, mas se eu fizer hoje, amanhã ele pode desenvolver tal coisa. Isso não está mais tendo nos pais. Eles só querem resolver o imediato. Sempre apagando incêndio, sempre apagando incêndio. E isso tem muito a ver também, que a gente pode, né, considerar aqui, os celulares.
as redes sociais, sabe? Todos esses meios que estão, esses equipamentos que estão mudando toda a neuroplasticidade cerebral das pessoas, e elas hoje em dia já não conseguem mais, digamos assim, ver um palmo na frente do nariz, entendeu? Só o imediatismo. O nome delas. Então, só o imediatismo, só apagando incêndio, e estão perdendo essa capacidade de olhar, né, lá na frente, o que eu faço hoje, o que pode me causar. Então, e isso está acontecendo muito com a educação das crianças, tanto com os professores e os pais. Tem uma outra frase de Montessori que diz assim: a criança é o construtor do homem, né? Então, tudo aquilo que, né, é vivenciado na criança é a construção depois do homem lá na frente, ou da mulher lá na frente, adulto, né? Isso mesmo. É o projeto do homem, na verdade. Ela é o projeto em si do indivíduo, do ser humano, da sociedade no futuro. Você olha para as crianças hoje, você pode fazer uma análise de como estará a sociedade daqui a uns anos. É verdade. Mas me diz uma coisa, vamos pensar assim. Agora, se alguns pais estão talvez reconhecendo algumas feridas, alguns descontroles, depois de uma certa idade, tá? É possível curar essas feridas? Quais são, assim, as ações? Como que o pai pode se reconhecer e falar, nossa, essa dificuldade, eu tenho que procurar ajuda, eu tenho que procurar ajuda, né? Para que ele saiba que isso tem um reflexo lá da infância, que às vezes não é culpa dele, né? Também não é do pai e da mãe. A gente não está aqui para culpar, nem para julgar, nem para condenar. A gente está aqui para falar o que está acontecendo. É real isso. Isso não é uma mentira, não é invenção. E não é, para que a gente possa falar mal de alguém. É que a gente possa, assim, com o nosso coração, entender que nós somos seres humanos, a gente erra. Faz parte a gente estar nesses conflitos, dissertar e errar, e equívoco, e melhorar, e desaprender e aprender, mas como a gente pode diminuir isso? E é muito mais digno e muito mais humano um ser humano reconhecer que ele é falho e ele tem coisas a melhorar do que o que não reconhece, né? Tem isso. Mas assim, falando dessa tua questão, quando é novinho, quando ainda é uma criança, ou é um bebê, ou uma criança, é mais fácil tratar algumas coisas, alguns traumas que ela venha ou possa estar passando na infância, né? Então, quanto mais novo tratar, melhor, né? Só que depois de adulto, digamos assim, já não é mais da responsabilidade dos pais. Digamos assim, os pais podem fazer o que eles quiserem, que não vai mais adiantar. E depois de adulto, é a própria pessoa que tem que ir atrás se resolver aquilo que ela carrega dentro de si, né? Só que traumas sofridos quando adulto, eles também tendem a ser mais fáceis de tratar e trabalhar do que tratar um adulto, tratar os traumas de infância de um adulto, entendeu? Não sei se fica claro isso. Então, quando você ainda é novinha, se você é levado num psicólogo, digamos assim, ou algum tipo de tratamento para algum problema que você esteja passando, é mais fácil reverter esse problema, essa dificuldade. Isso, né? Agora, você já adulta, os seus traumas de infância já ficam mais difíceis de tratar quando você é adulta. Por quê? Porque eles já estão muito encobertos e enraizados e vão vindo muitas outras coisas por cima. Então, é mais trabalhoso, quando adulto, tratar os traumas de infância. Sim, entendi. Entendeu? Mas quando você é adulto e você sofre um trauma adulta, agora, por exemplo, é mais fácil de trabalhar do que um trauma de infância, entendeu? Então, um trauma que você sofre na vida adulta é mais fácil de você harmonizar, equilibrar, do que você tratar um trauma teu de infância, que você passou na infância. Claro. Entende? Né? Então, os pais quando eles percebem alguma coisa, eles se comprometerem ou ver o que eles podem fazer, ou o que eles podem mudar dentro da casa para já ir harmonizando isso, melhor do que negligenciar e esperar a adolescência, por exemplo, ou esperar a vida adulta. Né? Porque a vida adulta, daí depois essa pessoa vai ter um trabalho para fazer.
né? Sim, e vai querer, né? Tem que enxergar, tem todo um processo de autorreconhecimento, de entendimento, né? Essa tua fala me fez pensar muito em uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui, que é sobre a nossa essência. Porque às vezes as pessoas elas não sabem, como elas às vezes elas vieram de uma família dessa desarmonização, dessas brigas constantes, violências ou abandonos de diferentes fases, de diferentes formas, ou muita pobreza, violência. Às vezes essa criança, ela acha que esses sentimentos, né, de alerta, ou de medo, de insegurança, é normal sentir. Uhum. E, na verdade, a nossa verdadeira essência não é sentir isso. Não é sentir medo todo instante, não é sentir carência todo instante, dependente de felicidade externa o tempo todo, né? Então, eu queria fazer um parênteses aqui do que você falou, porque tocou bastante no meu coração sobre isso, porque a gente precisa entender, assim, que a gente tem que viver feliz, a gente tem que viver harmonizado, com paz, com tranquilidade. Essa é a nossa essência, né? E quando a gente sai disso, é o viver com medo extremo, a gente tá com algum problema. É isso, no sentido assim, quando a gente se desespera, quando a gente não está vivendo nessa paz, nessa tranquilidade, a gente sai disso. Veja, na verdade, a gente vive na tranquilidade, consegue chegar nesse estágio, num estado de harmonia, de tranquilidade, depois que a gente supre nossas necessidades básicas de sobrevivência. Entendeu? Então, sem suprir as necessidades básicas do ser humano, para tirar ele do modo sobrevivência, para desacionar dentro dele um instinto de sobrevivência, não tem como ter isso aí que você está falando. Ter harmonia, ter tranquilidade, ter paz, porque nem as necessidades básicas dessa pessoa, desse ser humano, está suprida. Entende? Então, antes tem que suprir isso. Enquanto não supre, tanto necessidades fisiológicas quanto emocionais básicas, de afeto ou de sobrevivência, de certo modo, não chega nisso. Entendeu? Então, antes é um instinto de sobrevivência que tem que desacionar na pessoa. Uma criança que vive o tempo todo tensa, que vive o tempo todo sob pressão ou sob ameaça ou não se sente segura no ambiente da própria casa, digamos assim, ou escolar, sei lá, como é que ela vai aprender na escola? Se ela não se ela nem desliga o modo sobre, se ela nem consegue fazer isso ainda, se ela nem conseguiu. Então, antes tem que passar esse estágio. E muitas crianças hoje estão nesse modo alerta, sobrevivência. Como é que vai? Não aprende. Não consegue parar para pensar. Ah, tá, então agora deixa eu ver aqui quanto. Às vezes ela está pensando que ela não comeu ontem. Às vezes ela está pensando que a mãe está com medo que o pai mate a mãe em casa. Como é que ela vai parar lá na escola e vai, olha que interessante, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Não tem. Entende? Esse é o ponto, entendeu? Tem um estágio básico que precisa ser suprido para passar para outros estágios. O ideal, então, seria o quê, né? Essa criança, ela estar com essas necessidades básicas, sendo contempladas dentro da família, e em algum momento isso vai acontecer, porque em algum momento vai acontecer uma briga, vai acontecer às vezes um descontrole de algum momento. Então daí em alguma etapa da sua existência acontece essa, né, hipervigilância, né, essa noradrenalina que acontece de ser liberada nesses momentos. O problema é quando é o contrário, né? Diariamente essa criança passa por esses estresses. É isso? Isso, veja, nenhuma família perfeita, nenhuma vida é perfeita. A gente está aqui para aprender e para resolver questões pessoais, espirituais. A gente está aqui para isso. Então, ninguém vem numa família perfeita, ninguém vem com a vida perfeita. Todo mundo vem com questões a superar, com desafios a enfrentar, tanto desde a infância, lá, desde que nasce, dependendo do caso, cada um com seus contextos. Então, a questão é como
se lida com isso. A questão não é não ter. A questão é como essa família vai, ou essas pessoas que vivem juntas, vão estar comprometidas e ajudando umas às outras e cooperando umas com as outras para que o que elas vieram fazer ali juntas se resolva. Então, a diferença é como. A diferença não é ter problema, não é ser perfeito. Não é não ter problema. A diferença é como se lida com ele. E como os mais velhos e experientes assumem a responsabilidade do papel deles, cada um nos seus papéis, as crianças também nos seus lugares, dando a capacidade que elas conseguem ainda, né, dentro da capacidade delas, dando para elas o que é dentro da capacidade delas, e aos poucos, todos juntos, entende? Então, a questão é como se lida com os problemas. Magnífico, que lindo. Delícia de conversa. Você sabe que teve um período na minha vida, pós-gestação, onde eu fiquei dentro de casa, né? Fiquei, né, nesse momento de recolhimento que a mulher precisa. E eu comecei a ficar numa ansiedade porque eu não conseguia mais ter contato com as pessoas. E foi bem na pandemia, então a gente pegou ali a época da pandemia, todo mundo se isolou, você não tinha mais essa troca, e eu comecei a ficar assim desesperada, porque eu sentia no meu coração vontade de ter debates, de conversar com as pessoas. Antes eu tinha as minhas alunas, antes eu tinha os pais, antes eu tinha pessoas e depois não tinha mais. Então, assim, toda vez que eu sento aqui, eu fico assim radiante, porque assim, é tão maravilhoso poder trocar informações valiosas, porque lá fora a gente vê em muitos lugares assim, é só besteira, é só conversa que não leva a lugar nenhum e que não preenche a nossa vida de verdade, né? Então, que lindo, que gostoso de estar aqui com você, poder trocar essas ideias e ver um pouquinho do que você visualiza sobre isso, né? Porque logo antes de eu começar esse processo de transição e trazer isso, né, para os pais e para as famílias, eu me questionei, mas será que não sou eu só que estou sentindo isso? Será que eu estou ficando louca? Será que não é isso que está acontecendo de verdade? Eu me questionei diante disso, porque, na verdade, eu comecei a me pensar sobre isso e meu Deus, mas ninguém mais fala, sabe? Parece que tá tudo certo em todos os lugares. Eu dentro das escolas, e tu fala, e tu sai de uma prefeitura para outra prefeitura, de uma escola é a mesma coisa. Não inovam, eles não trazem coisas diferentes. Eu falei, eu acho que eu tô ficando louca. Então, para mim é muito bom estar aqui, é muito gratificante estar aqui para poder fazer isso acontecer de uma forma não sozinha, né? Assim, a gente percebe que tem mais pessoas com mãos dadas, de mãos dadas, e que também estão sentindo isso que eu estou sentindo, né? Que percebem isso. Esse trabalho que você está fazendo, esse projeto que você está construindo, né, Amélia? É muito importante e muito bonito, porque hoje está muito necessário coisas desse tipo, pessoas engajadas dessa forma, para salvar na nossa sociedade a educação e o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Porque está muito emergente isso, né? É uma emergência hoje. Nesse sentido que eu digo, né? É uma emergência hoje salvar a educação das nossas crianças e dos adolescentes. Então, sempre quando tem uma pessoa assim, igual você, a gente precisa valorizar, precisa apoiar, porque aí vem uma luz, né? Uma luz de esperança para poder salvar a situação que se encontra hoje, a educação da nossa sociedade, que está preocupante. De modo não só na escola, né? Mas as famílias em si, né? As famílias, elas estão... Quando a gente fala educação, a gente fala de tudo isso, porque começa dentro de casa, né? E se os pais não têm propósito nisso, perderam a perspectiva, perderam a mão já, não tem o que fazer, não tem como. Então precisa de um norte, tanto para os pais quanto para a educação no geral, escolar e em casa. Os pais precisam muito, estão precisando muito.
tá? Eu vejo muito no consultório, estão perdidos, pais perdidos, sem saber o que fazer. Aí leva para fazer diagnóstico, avaliação neuropsicológica. Hoje, meu Deus do céu, como tá em alta isso aí. Para quê? E a gente escuta na escola, assim. Não estou desmerecendo. É super importante em certos casos, você ter uma avaliação e uma identificação, um diagnóstico. Não estou falando isso. Só que hoje isso está sendo usado como muleta, né? Porque os pais já não têm mais nem aonde se apoiar. Uhum. Então vai se apoiar, vai lá no neuropsicólogo, vai falar, agora está resolvido, agora ele tem tal coisa e aí? Não, e eles querem achar. O que faz? E daí eles depois? querem achar um problema. Depois que acha? Os professores mesmo, eles mesmos, a gente escuta muito sem esse menino precisa ele tem que ir no médico, ele tem que ou ele tem isso ou ele tem aquilo. Então é ele que tem, não só ele que tem. Da onde ele veio não tem. Não, eu choquei com isso, eu falei, não é possível que eu tô escutando isso, sabe? Não é possível. Mas olha só, foi incrível. Passamos bastante do nosso tempo, mas porque eu achei que a condição foi muito importante, né? Nossa fala, ela trouxe muitas propriedades importantes aqui para que a gente possa tocar esse coração aí de você que está em casa e principalmente ativar as suas entranhas, a sua percepção de que alguma coisa você pode fazer. Está na hora de fazer. Então, se você está percebendo isso já com seus filhos, venha, encaminhe os seus filhos para poder já entender sobre isso, para melhorar isso e já prevenir dificuldades lá na frente. E se você, como um adulto, já entendeu que você está precisando de algo, venha também. Venha, porque eu digo o seguinte, venha participar desse movimento. É um movimento que está começando. Ele ainda está pequeno, mas ele vai se tornar um movimento muito grande, porque a gente, juntos, vai fazer isso acontecer. Então, compartilhe esse podcast, já encaminha para várias pessoas que você conhece e que tem filhos ou que é professor, para que comece a pensar como você pode educar para sentir. Eu venho trazer mais uma frase aqui do Cortella, que fala assim: quem bate para ensinar está confessando que não sabe educar. Então, eu já deixo bem claro aqui a minha aversão a qualquer tipo de violência para uma criança e eu quero tocar o teu coração para que você deixe de bater nos seus filhos e que você possa ensinar com outros métodos, de outra forma, para que tanto você quanto ele possam se tornar mais felizes, estarem mais felizes. E eu quero te agradecer por fazer parte disso, fazer parte desse movimento, por estar aqui, porque eu sei que o teu tempo é muito valioso. Então, se você está aqui é porque você acredita, e eu honro demais a sua vida, a sua história e esse momento que nós trocamos agora. Eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Não tenha dúvidas que, sim, para mim também foi muito importante estar aqui, poder ter essas trocas e poder passar algum tipo de conhecimento para as pessoas que estão assistindo. E é isso. Só tenho a agradecer e desejar muito sucesso. Obrigada.